5 mentiras que eu já vi o INSS contando para o trabalhador para negar o pedido dele de auxílio acidente. Eu separei as 5 que eu acho assim mais tenebrosas, mais assustadoras, porque elas normalmente são derrubadas na justiça com muita facilidade. E eu vou te contar as 5 agora. A primeira mentira que o INSS te conta é que a lesão precisa estar na lista do INSS de lesões, de tipos de sequelas que dão direito ao auxílio acidente. O INSS contou essa mentira por muito tempo e ele continua contando. Eu ainda vejo esse tipo de mentira. Olha, o INSS ele tem sim uma lista, inclusive tem vídeo meu aqui no canal explicando essa lista existe. E ele até pode usar essa lista para conceder o benefício, mas para negar, para dizer que não tem direito, aí o INSS não pode usar essa lista. Então, essa lista, na verdade, são exemplos de situações que dão direito de uma pessoa, de um trabalhador, receber o auxílio acidente. Por isso, é uma mentira quando o INSS fala você não tem direito ao auxílio acidente porque não está na lista. A segunda mentira é quando o INSS diz que você só vai receber o auxílio acidente se a sua lesão for totalmente irreversível. Por que isso é uma mentira? Porque nós não temos lá na lei esta exigência de irreversibilidade. Isso não consta na lei, então o INSS não pode exigir. Ele está mentindo. Por quê? O INSS ele é um órgão público. E por ser um órgão público, ele precisa seguir fielmente a lei. Ele tem que seguir a lei. Quando a gente está lá na faculdade, a gente estuda o princípio da legalidade. O princípio da legalidade nada mais é do que o governo, né, o órgão federal ali, que é o INSS, tem que seguir o que está na lei. Ele não pode fazer nada diferente do que está na lei, principalmente exigir, né, barrar direitos, deixar de conceder alguma coisa que está na lei, criando regras mais rígidas que não está na lei. Por isso, exigir a irreversibilidade da lesão ali é uma mentira. Isso foi parar, inclusive, na justiça e existe um precedente. Nós, advogados, chamamos de precedente qualificado, que é um julgado do STJ, que é um tribunal lá de Brasília, que manda nos tribunais de baixo, que foi e disse assim, não tem na lei isso, então, por mais que a sequela pode ser reversível, isso não é motivo para deixar de conceder o auxílio acidente. Tema 156 do STJ. Caso tenha advogado me assistindo, né, esse é o tema 156. Se você não é advogado, tudo tranquilo, o que eu falei para você, eu acho que você conseguiu entender. Inclusive, eu explico mais para advogados sobre o tema 156 e outros precedentes qualificados no meu curso Auxílio Acidente de Ponta a Ponta, tá? Se vocês me assistem, não é advogado, corre lá, confere, é um curso que vale super a pena você participar. A terceira mentira, doença degenerativa não dá direito a auxílio acidente. Eita, que essa daqui até parece que é eu que estou mentindo, né? Doença degenerativa não dá direito a auxílio acidente. É o seguinte, a doença degenerativa, ela pode dar direito ao auxílio acidente em algumas situações. E por que eu coloquei aqui como uma mentira que o INSS te conta? Porque se o INSS falar assim, essa doença degenerativa não vai dar direito ao auxílio acidente. Se você parar só aí, o INSS está certo. Mas ele mente quando eu digo assim, olha, o meu cliente ele tem uma doença degenerativa, mas essa doença degenerativa foi agravada pelo trabalho. O trabalho, a profissão dele agravou essa doença degenerativa. Nesses casos, claro, aí precisa ter prova, ou às vezes tem uma presunção. Nesses casos, o INSS não pode negar o auxílio acidente só pelo simples fato da doença ser degenerativa. Por quê? Porque quando o seu trabalho agrava aquela doença que você tem, mesmo que ela seja doença degenerativa, você tem um acidente do trabalho. Isso está na lei, a Lei 8.213, artigo 20 e 21, fala desse tipo de situação. Então, o INSS nega, e inclusive tem juízes que acham
que doença degenerativa não pode ser um acidente do trabalho. Vou até deixar um caso real aqui no final do vídeo para vocês assistirem, onde eu fiz a defesa e deu certo, mas se vocês assistirem o julgamento, vocês vão entender do que eu estou falando. É claro, pessoal, que eu não quero que você saia desse vídeo pensando assim, toda doença degenerativa dá direito ao auxílio-acidente. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o fato de ser doença degenerativa por si só não te impede de reconhecer isso como uma doença do trabalho, e sendo uma doença do trabalho, pode sim dar direito ao auxílio-acidente. Mas se você já assistiu mais vídeos meus aqui no meu canal, você sabe que para receber o auxílio-acidente você precisa de 4 requisitos. 4 requisitos. Então, ter a doença do trabalho, mesmo que seja uma doença degenerativa, é um requisito. Você ainda tem mais 3 requisitos para preencher. Então, ok? É uma mentira que o INSS conta, mas calma lá, não é porque você tem uma doença degenerativa que isso é suficiente para você ir lá e receber o auxílio-acidente. Combinado? Vamos aqui para a 4ª mentira que o INSS te conta, e essa aqui você vai ficar abismado que eu vou contar um caso real para você. É o seguinte, o cidadão, o trabalhador, sofreu um acidente, acho que foi em 2007, 2006 ou 2007, 2007, e ele ficou, infelizmente, de cadeira de rodas por conta de um acidente. Foi um acidente fora do trabalho, ele estava desempregado na época. Na verdade, tinha aproximadamente 2 semanas que ele tinha sido demitido. Não lembro exatamente se 2 semanas, mas é algo muito próximo disso. 2 semanas ali que ele estava desempregado. Ia receber a primeira parcela do seguro-desemprego. E ele sofre um acidente de moto. Esse acidente de moto deixa ele de cadeiras de roda. Ele, um rapaz muito esforçado, fica ali 1 ano e meio afastado, recebendo o auxílio doença, ok? E consegue retornar ao mercado de trabalho. Agora, claro, na condição de pessoa com deficiência, usando ali cadeira de rodas. Ok, ele fica sabendo do auxílio-acidente e dá entrada no auxílio-acidente em 2025. Apenas em 2025 é que ele descobre o auxílio-acidente. E aí, quando ele descobre, ele vai dar entrada. Ele passa na perícia? Passa, mas o INSS nega o auxílio-acidente porque fala assim, você estava desempregado na época do acidente. E aí isso é uma mentira. Eu vou até compartilhar o texto da lei aqui, porque eu estou falando que o INSS está mentindo. Vai que aparece um engraçadinho aí falando que na lei está escrito diferente. Eu já vou mostrar aqui para vocês. Por que o INSS mente quando fala que o desempregado não tem direito ao auxílio-acidente? Bom, porque é o seguinte, existe o artigo 15 da Lei 8.213 que fala assim, mantenha a qualidade de segurado independente de contribuições. Ou seja, mesmo que você não esteja pagando, tu vai ter qualidade de segurado nessas situações que eu vou falar aqui para você. Claro, pessoal, eu falei para vocês que são 4 requisitos do auxílio-acidente. Um deles é a qualidade de segurado, ou seja, você está contribuindo para a Previdência Social, para o INSS, pagando o INSS. Tá bom? Nesse caso, nesse exemplo que eu estou falando, ele estava desempregado e tinha recém ficado desempregado. E aqui fala o seguinte, mantenha a qualidade de segurado dependente de contribuições, está aqui em cima, né? Até 12 meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer a atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração. Então, olha só, quando a pessoa é demitida da empresa, o que acontece com as contribuições? Elas param, são cessadas, ok? Então, essa situação aqui garante 12 meses de qualidade de segurado no que nós chamamos de período de graça, ok? Agora eu vou te mostrar por que o INSS mentiu. Por conta disso daqui, Durante os prazos deste artigo, o segurado é o trabalhador, tá? Conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social. Ali não falou assim, conserva todos os seus direitos, menos o auxílio-acidente. Não, todos. Então, o INSS, nesse caso aí que eu falei, esse caso real, ele mentiu para o trabalhador. Como que esse trabalhador reverteu isso? Ele entrou na justiça e a justiça fez cumprir a lei, porque nós, advogados, temos que conhecer a lei e temos que processar o INSS quando os nossos clientes nos contratam, nos procuram, com base na lei. Eu também não processo o INSS com base naquilo que eu acho, naquilo que eu quero, ou que o meu cliente quer. Não, é tudo baseado na lei. E o advogado tem que conhecer a lei. Por que tem direito? Lei. Lei,
ou precedentes qualificados, que são interpretação do juiz ou dos juízes, dos tribunais, sobre a lei. Tem que conhecer a Constituição também. Ele tem que conhecer os decretos, as instruções normativas, os atos internos. É bom. Mas dependendo da atuação do advogado, o que ele tem que saber é a lei. Porque é a lei que vai, no final das contas, dar a última palavra. Claro, né? A gente sabe que tem as instâncias superiores para interpretar, pode ser inconstitucional, mas assim, 90% dos problemas será resolvido na lei. Combinado? Bom, então, desempregado não tem direito ao auxílio acidente é a quarta mentira, né? Foi a quarta mentira. Vamos aqui para a quinta mentira, que o INSS conta para os trabalhadores para negar o auxílio acidente. É o seguinte, o INSS diz que acidente antigo não dá direito ao auxílio acidente. Isso é mentira. Pessoal, quando um acidente acontece há bastante tempo, sim, você precisa analisar se ele foi num período em que a lei já existia. Até 1995, o INSS só poderia pagar auxílio acidente para acidente do trabalho, ok? A partir de 1995, foi alterado a lei e a lei, então, passou a reconhecer o direito de pessoas que sofrem acidente e ficam com sequela, tanto de acidente do trabalho como acidente fora do trabalho, artigo 86 da Lei 8.213, beleza? Só que se a gente pegar 95, né? Se a gente pegar 95 para 2025, a gente está falando de 30 anos. 30 anos é muito tempo. E aí vamos imaginar que você sofreu um acidente em 1996, um acidente fora do trabalho em 1996, recebeu o auxílio-doença e agora vai lá solicitar o teu auxílio-acidente. Eu já vi o INSS falar, principalmente dentro de processo judicial, que o acidente foi muito antigo, que a pessoa não tem mais direito, que ela ficou adormecida por, 20 anos lá e não teve, nunca foi atrás do direito dela. Acontece que, realmente, você perde os valores atrasados desde a época do acidente ou da cessação do benefício, tu não consegue buscar tudo isso daí, tu vai sempre, na melhor das hipóteses, conseguir no máximo 5 anos de retroativo dos valores atrasados. 5 anos. Mais que isso, só se o processo demorar, né? Aí você soma o tempo do processo com os atrasados. Agora, o direito ao benefício, tu não perde mesmo que tenha passado 20 anos. Repito, claro que você precisa ter direito na época do acidente de acordo com a lei. Lá, quando você sofreu acidente, você tem que olhar a lei da época, se você preencheu os requisitos, qualidade de segurado, etc, etc. Preencheu? Então, tu vai solicitar hoje, mesmo que tenha passado 20 anos, e você vai ter direito de receber sim. Se você recebeu o auxílio-doença na época e você provou que na época lá do auxílio-doença, quando foi cortado, tu já ficou com a sequela, tu ainda vai recuperar 5 anos. Ok? Mas passou 20 anos, Gustavo. Pois é, o INSS, ele deveria ter concedido para você. E ele foi lá e não concedeu. Então, você não pode ser prejudicado pela sua inércia, por você ter ficado parado. Sendo que o próprio INSS, por lei, desde 1995, ele já tinha o dever de conceder o benefício. Muita gente confunde com a revisão do valor do benefício. A partir do momento que o INSS concede um benefício para você, ele vai lá e te paga, você tem 10 anos, a partir do primeiro recebimento, para pedir uma revisão do seu benefício. Então, se o INSS concedeu e concedeu errado, era para você receber R$2.000 por mês e você está recebendo R$1.000 por mês. Concedeu errado, ok? Passou 10 anos e um mês, já era. Você não pode mais acionar o INSS na justiça, você não pode mais... Você até pode acionar o INSS na justiça, mas você vai perder. Você não pode mais exigir do INSS uma revisão. Assim como o INSS também, se ele conceder errado para você e passou 10 anos, ele não pode ir lá revisar. Claro, esse concedeu errado aí não pode ser por meio de fraude, ok? Se for fraude, mesmo que passou 10 anos, ele pode ir lá, porque é uma fraude. É um roubo, por assim dizer, é um crime contra a União. Agora, não foi fraude, foi erro mesmo, lá no INSS comeu bola. Aí, 10 anos é o prazo que tem para revisar, de um lado, do outro. Só que esses 10 anos começa a contar a partir do momento que você começou a receber a sua
a aposentadoria, o seu auxílio-acidente, o seu benefício. Eu vou deixar 2 vídeos aqui para você escolher qual você quer assistir. Vou deixar uma sustentação oral, uma defesa perante os juízes aqui que eu fiz para mostrar que doença degenerativa é sim acidente do trabalho ou pode ser acidente do trabalho quando tem os requisitos. Ou se você quiser entender mais sobre o auxílio-acidente, quem tem direito, qual o valor, como contratar um bom advogado, você vai encontrar tudo isso nesse outro vídeo aqui. Vai lá, escolhe um dos 2 para você assistir.